Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: coloque a verdade em prática. E para isso nós vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Meu irmão e minha irmã, todos nós sabemos que as informações que recebemos não passam automaticamente a integrar o nosso viver no momento em que elas chegam. Na verdade, elas só se tornam nossas depois que as colocamos em prática, que adotamos novas formas de pensar, de falar e de agir com base nelas. O apóstolo Paulo queria que os seus ensinamentos para os filipenses não se tornassem, para eles, mera teoria. Tiago também afirmou que devemos viver a palavra de Deus na prática. E ele explica claramente como agimos quando não a aplicamos em nosso viver. Diz ele: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A Bíblia nos oferece uma visão de Deus e de nós mesmos. Nela, nós vemos como Deus nos vê. Assim, obtemos um senso de identidade baseado na palavra de Deus. Tiago, então, está ensinando que se não passarmos a agir com base no que lemos na palavra, logo nos esqueceremos da visão que Deus nos dá a respeito da nossa vida. Jesus também falou sobre os efeitos negativos do fato de recebermos as informações adequadas, mas não vivermos de acordo com elas. Ensina o Senhor Jesus que uma casa construída sobre bases falhas não resiste à força da tormenta. Quando os ventos sopram e a enchente avança, o alicerce sofre uma erosão e a construção desaba. Entretanto, quando a fundação é sólida, a força da água não derruba a casa. Ela permanece firme. Da mesma forma, a vida que for edificada sobre a base da obediência a Deus também resistirá aos temporais. O objetivo da Bíblia não é nos dar apenas informações, mas, na verdade, operar transformações. Quando nos levantamos de manhã reclamando, sempre achamos algo de errado com o que nos acontece no decorrer do dia. Quando nos levantamos irados, tudo se torna motivo de irritação para nós. Se nos mostramos impacientes com alguém, podemos acabar ficando impacientes com nós mesmos e tratando mal todo mundo. Se começamos o dia ansiosos, todos os eventos dele ajudarão a confirmar a ideia de que o nosso futuro realmente será sombrio. Assim, perdemos o senso de esperança e felicidade, perdemos a paz. Na verdade, é preciso muita coragem e determinação para vivermos a palavra de Deus na prática. Entretanto, vale a pena fazer esse esforço.
Quanto mais obedecemos ao Senhor, mais desejaremos obedecer. E quanto mais exercitamos determinação nesse sentido, mais forte nos tornaremos. Então, hoje mesmo, vamos falar e agir com determinação. Meu irmão e minha irmã, repita assim comigo. Eu vou me regozijar, vou ser mansa, não vou me preocupar, eu vou orar, eu vou dar graças a Deus, eu vou ter pensamentos mais elevados, eu vou ter uma atitude positiva, eu vou confiar em Deus. O Senhor vai me ajudar para que eu faça tudo o que eu tenho que fazer, em nome de Jesus. Amém? O salmista, ele resume o seu amor pela palavra no seguinte versículo, que se encontra no Salmo 119, versículo 105, e diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que significa? Para cada problema, precisamos de soluções específicas, cujas respostas estão na palavra de Deus. Por exemplo, se você estiver cheio de dúvidas, lembre-se o que diz o Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Se você estiver preocupado, a palavra de Deus diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, versículo 34. Se nós nos mantivermos em comunhão com Deus, obedecendo a todas as suas instruções, iremos conservar o coração como um terreno bem arado. E assim, as verdades bíblicas terão um poderoso efeito sobre a nossa vida. Mas se por outro lado, não aplicarmos ao nosso viver aquilo que ouvimos, o terreno se tornará endurecido. E desse modo, o diabo roubará sementes que recebermos, ou então as ervas daninhas que crescem nele a sufocarão, ou ainda o terreno ficará muito duro. E isso impedirá que a semente germine e produza fruto. Então, diga assim comigo: a partir de hoje eu vou plantar mais e mais a palavra de Deus em meu coração, obedecendo a ela e a aplicando no meu dia a dia, em nome de Jesus. Deus, ele quer ser o nosso amigo verdadeiro. É o objetivo de Deus nos preparar para a vida, para o ministério e para a realização dos seus propósitos. Deus nos vê como indivíduos e dá muito valor a cada um de nós e tem planos para cada um. Alguns cristãos têm medo de acatar plenamente a vontade de Deus. É que abrigam uma visão errada do Senhor e por causa disso pensam que ela é difícil ou até mesmo desagradável. Embora seja possível que nunca cheguemos a compreender plenamente a vontade de Deus, o certo é que a Bíblia diz que podemos experimentá-la na prática. E para experimentarmos a vontade do Senhor, primeiro precisamos estar dispostos a realizá-la. E temos de querer isso, não depois de compreendê-la em todos os detalhes, mas mesmo sem entendê-la. Vamos nos dispor a realizá-la porque confiamos no caráter de Deus, reconhecendo que Ele sabe, quer e faz o que é melhor para nós. E assim, nós nos submetemos à vontade
dele. Não podemos permitir que o mundo em que vivemos nos molde indevidamente. Precisamos deixar que Deus nos use para que nós venhamos exercer uma influência positiva. Embora não possamos deixar que o mundo nos domine, também não podemos nos retirar dele. Precisamos estar cientes do que se passa ao nosso redor, mas vivendo de acordo com as verdades e valores expostos na palavra de Deus. E tendo uma mente renovada, com pensamentos mais elevados e com uma visão espiritual em expansão, também temos mais energia e vigor. Então, quando nos damos inteiramente a Deus, recusamos as ofertas que este mundo nos apresenta e renovamos a nossa mente para ajustá-la com a de Deus. Achamo-nos alinhados com Ele para experimentarmos qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade. Muitas vezes, os piores pensamentos que temos são os que dizem respeito a nós mesmos, aquilo que somos, ou ao pouco ou muito valor que nos atribuímos. E isto representa uma fortaleza que Satanás emprega para nos impedir de sermos como Deus quer que sejamos, ou de fazermos o que Ele quer que façamos. Então repita assim comigo: eu fui criada à imagem de Deus, por Ele e para Ele. Deus investe em mim e cuida de mim. Deus me ama e me chama. Deus, meu Criador, é quem me dá valor. Ainda que eu desista de mim, Deus não desiste. Ele completará a obra que começou em mim, e eu completarei a obra que Ele confiou a mim, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, todos somos feitos à imagem de Deus. Ele fez um plano para cada ser humano e ama a todos nós. Deus nos chama a todos para trabalharmos em conjunto no corpo de Cristo. Ele quer que ajudemos uns aos outros e a seguir a Jesus com fidelidade. Então, vamos tomar hoje a decisão de pensar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, em virtude e louvor, consagrando-nos totalmente a Deus, resistindo às pressões da sociedade, pressões que querem nos moldar e buscando uma transformação pessoal pela renovação da nossa mente. Que os nossos pensamentos não venham nos fazer naufragar. Por isso, neste momento eu convido você, meu irmão e minha irmã, a guardar essa palavra no seu coração, para que você possa desfrutar da plenitude da bênção do Senhor. Sabe como? Colocando a verdade, ou seja, a palavra de Deus, em prática na sua vida, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos mais uma vez, pelo nosso Brasil, pela nossa nação, que o Senhor venha colocar a tua boa mão, fazendo com que venha cessar esta pandemia, fazendo com que teus filhos e filhas, Pai, sejam guardados no esconderijo do Altíssimo, debaixo das tuas asas, porque tu és o nosso refrigério. Tu és o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para quem não haverá nada demasiadamente difícil. E neste momento, Pai, nós nos conscientizamos de que a cada dia precisamos colocar a Tua palavra em prática na nossa vida. Precisamos, a cada dia, buscar viver na obediência da Tua palavra, para que possamos fazer a Tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.
Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.